Algumas pessoas procrastinam mais se organizando, o que traz a sensação de estar em ação e diminui a culpa. A culpa que a gente sente por estar procrastinando. Outras pessoas preferem procrastinar fazendo coisas úteis, tipo lavando a louça, limpando a casa, ou até fazem alguma coisa que elas estavam procrastinando até. Isso também cria um senso de, olha, tudo bem não estar fazendo o que eu disse que ia fazer, o que eu devia estar fazendo agora. Já tem outras pessoas que preferem procrastinar se distraindo, porque daí nem precisa de justificativa, já que você vai estar em Nárnia. Você não vai estar pensando sobre isso. O problema é a culpa que espera você quando a distração acaba. Fala aí, humanidade, você sabia que existem estilos de procrastinação? E deixa então te explicar esses e outros estilos de procrastinação, e além de te explicar, eu quero te contar o que você pode fazer para evitar todos eles. Nós temos, como eu gosto de dizer, alguns estilos de procrastinação. Cara, deixa eu tirar esse óculos que me irrita. O reflexo que fica batendo me irrita. Eu fico imaginando você do outro lado, mas enfim. Existem estilos de procrastinação, formas de procrastinar, com as quais eu tenho me encontrado nessa experiência de ajudar pessoas com a procrastinação. Se você não sabe, eu sou psicólogo clínico com experiência de 5 anos e boa parte desse tempo foi ajudando pessoas a lidarem com a procrastinação delas, a lidarem com, caramba, Herbert, eu teria muito que fazer isso, eu tenho muito que fazer isso, eu queria muito, eu desejo, poxa, mas eu não faço. É basicamente uma tríade, né? Do eu quero, eu posso e eu devo. Às vezes a pessoa sabe que deve, ela definiu que deve, ela própria definiu fazer aquilo, então por isso ela deve, ela própria criou a regra porque, caramba, eu preciso do resultado que aquilo vai me dar. Ela pode fazer, ela poderia sentar e fazer, e ela gostaria, ela queria fazer, mas mesmo assim, ela não consegue fazer. E às vezes nem todas essas 3 variáveis estão presentes, mas o que eu quero dizer é, mesmo quando tá, mesmo quando você sente que deve, mesmo quando você gostaria até, e mesmo quando você pode, nem sempre você efetivamente age. E existem formas de não agir na direção do que você gostaria, que na verdade são formas de fazer outra coisa no lugar daquilo que você gostaria. E é isso que é a procrastinação. A procrastinação não é não fazer nada. A procrastinação é fazer outra coisa no lugar daquilo que você gostaria, deveria, definir o que estaria fazendo. E eu separo aqui 5 formas que eu queria muito chamar a sua atenção de como essas formas de procrastinação podem estar presentes no seu dia a dia, na forma como você agia. Então vamos lá. A primeira forma, que é a forma mais comum, é a da procrastinação por evitação. Eu vou falar do procrastinador evitador. O que é o procrastinador evitador? É aquela pessoa que adia o que ele precisa fazer porque ele basicamente não se sente bem em relação a fazer aquela tarefa. Esse hábito de evitar por não me sentir bem com aquilo é presente em vários estilos de vida. É presente virtualmente em todos os estilos de vida, literalmente. Por quê? Porque evitar desconforto é uma tendência natural da nossa biologia. Então, se eu estou tentando estudar para um seminário ou para uma prova de um concurso que me deixa muito ansiosa, a prova está chegando e tem muita coisa para estudar, e quanto mais eu fico pensando em quantas coisas eu tenho para estudar, menos eu consigo focar, e aí eu vou mais acumulando as coisas, e tudo isso vira uma bola de neve, porque o prazo não muda, o prazo não vai ajustando com a minha ansiedade, ele continua o mesmo. Eu preciso estudar aquilo, e agora estudar aquilo que eu não consegui estudar quando eu parei para estudar, porque eu tava com a cabeça em outra, eu tava muito ansiosa. Se você tá vivendo uma experiência como essa, com uma prova de concurso, ou estudando um artigo pro seu doutorado, o seu mestrado, você tende, muito naturalmente, a preterir aquela tarefa. Você tende a querer afastar ela como uma forma de regular a emoção mesmo, de regular a ansiedade. Se aquela tarefa tá me gerando ansiedade, conforme eu afasto ela, a minha ansiedade diminui de intensidade. Então eu tenho que lidar com menos ansiedade. É uma estratégia de regulação emocional que, claro, tem o seu custo, por isso ela não é o ideal. Você precisa realmente fazer aquilo, né? Mas funciona no curto prazo. Então, o procrastinador evitador somos todos. Virtualmente, todos temos o potencial para sê-lo. Daí, tem um outro tipo de procrastinador, um outro estilo de procrastinação, que é o procrastinador organizador. O procrastinador organizador, ele tende a procrastinar organizando para a própria tarefa. Muitas das pessoas que travam ali na dissertação ou na tese tendem a ter esse estilo, esse perfil, que é o perfil da pessoa que organiza tudo. Olha, eu tenho aqui o cronograma quando eu vou coletar as pesquisas, quando eu vou fundamentar minha pesquisa, quando eu vou separar as referências, tá tudo separado, tá tudo organizado, mas eu não efetivamente me engajo, eu não efetivamente começo a fazer aquilo. E todas as vezes que eu me comporto na direção de fazer aquilo, eu acabo escorregando e caindo em alguma forma de organizar aquilo de novo. Pode não parecer, mas isso é uma forma de procrastinação, porque enquanto você está organizando, você não está efetivamente fazendo, você não está efetivamente pesquisando a fundamentação, você não está efetivamente coletando os dados. E é isso que você precisa fazer para concluir a sua tarefa. É bastante simples. Um ponto interessante, inclusive, para identificar quando eu estou sendo procrastinador organizador e quando não, é definir o que é essencial em relação àquela tarefa. Uma pergunta: o que qualquer ser humano fazendo essa tarefa precisaria para concluir ela? Então, no caso da dissertação, eu preciso coletar os dados, eu preciso interpretar os dados, eu preciso montar a redação, eu preciso enviar para revisão. Tudo que foge disso acaba sendo um argumento, acaba sendo um excesso de organização, um argumento para adiar, um argumento para não ter que basicamente fazer aquilo, certo? Então essa é uma forma de ver, e você pode fazer essa mesma pergunta para cada parte
do seu TCC, da sua dissertação, para cada parte da sua tese. Nessa parte aqui que eu tenho que fazer, o que é essencial, o que qualquer ser humano precisaria, o que passa disso. Então não é como se você precisasse fazer só o básico sempre, mas é que quando você transforma uma coisa que não é essencial, uma coisa que não é algo que qualquer pessoa naquela situação precisaria em algo essencial, não, eu preciso disso, eu tenho que fazer isso antes, você está se organizando demais, certo? Então fica aí a dica para o procrastinador organizador. Então ele é essa pessoa que procrastina se organizando e aplaca um pouco da culpa de não estar fazendo efetivamente, porque, olha, eu estou fazendo, eu estou organizando aqui, olha, eu estou definindo, vou fazer isso, depois isso, e aí ele não engaja e perde todos os prazos que ele colocou ali, e depois ele vai criar outro e ele não percebe que ele está num ciclo de organização. E aí eu falei do procrastinador evitador, do organizador, e agora eu quero falar do produtivo. O procrastinador produtivo é aquele que procrastina fazendo coisas úteis, produzindo. Então ele vai lavar louça, ele vai limpar a casa, ele vai aguar as plantas, ele vai fazer comida. Tô com uma pessoa na mentoria que ela chegou na mentoria do Causa Constância nos Estudos, muito interessada, na verdade precisando destravar do TCC. Caramba, eu não tô conseguindo fazer o meu TCC, tô no último semestre e eu preciso entregar isso para concluir o meu curso. Eu não consigo. Aí eu fui explorar com ela o que era desafiador em relação ao TCC dela. A gente descobriu que, na verdade, o que mais pega para ela é a escrita. Tem uma baita de uma insegurança na escrita, questões emocionais envolvendo a história de vida. Sempre tem as questões emocionais, como eu mencionei. E aí a gente entendeu que dá uma super vergonha do que ela tá escrevendo e de submeter isso à avaliação. Ou ela própria, quando para ler e percebe alguma inconsistência, incoerência, ou que não ficou tão bom quanto poderia, isso traz um desconforto tamanho, porque já surge uma ansiedade de como é que vão avaliar da exposição daquilo. Enfim, questões relacionadas à história de vida dela. E o grande ponto é, essa pessoa, ela procrastinava produzindo em outra área do TCC. Você vai concordar comigo que para ela entregar o TCC dela, ela tem que escrever. Ela tem que fazer a pesquisa, fundamentar, recolher citações, mas escrever também. Ela vai precisar escrever. E essa parte ela procrastinava com outra parte do TCC. Todas as vezes que chegava o momento de ela escrever, ela, ok, eu vou organizar melhor, então procrastinava organizando. Ou, caramba, eu vou ler um texto aqui que eu separei, que eu ia até ler depois, talvez eu nem precise dele, mas já vou ler esse texto, porque se precisar já vai estar tudo marcadinho, quais são as partes que eu preciso e etc. E aí, basicamente, ela procrastinava, então, produzindo na leitura do texto, né? Fazendo outra coisa. Isso aplaca um pouco da sensação de eu não tô fazendo o que eu deveria estar fazendo, quando na prática você realmente não tá fazendo. Mas você acaba aplacando um pouco disso por fazer coisas úteis dentro da mesma tarefa ou em coisas que não tem nada a ver. É muito comum o procrastinador produtivo procrastinar fazendo coisas que não tem nada a ver, coisas manuais, porque ajuda, inclusive, a regular as emoções, regular a culpa que ele tá sentindo de não fazer aquilo que ele sabe que deveria. Então ele vai fazer tarefas manuais, coisas que vão trazer ele pro agora, porque aqui na cabeça dele tá uma guerra. Então, na prática, é bastante comum procrastinar com tarefas domésticas, mas também dentro da própria tarefa. E daí a gente tem o quarto e penúltimo tipo de procrastinador, que é o hedonista. Esse é bem caricato. O procrastinador hedonista é aquele que procrastina com fontes de entretenimento, de prazer, de alegria. Então ele procrastina no Instagram, na Netflix, com comidas hiperpalatáveis, né? Aquela pessoa que, quando fica ansiosa para fazer o TCC, a dissertação, estudar para o concurso, ela acaba comendo mais, comendo muito açúcar e etc. Aquela pessoa, ela busca no entretenimento e na distração, uma distração mesmo da culpa, da ansiedade, da vergonha, da angústia que ela tá sentindo diante daquela tarefa. Então ela busca se alienar, de fato. Esse é o objetivo. Tem o prazer que aquilo traz e tem a alienação do sofrimento. Então você troca um sofrimento por um prazer, você percebe? E aí tem o último tipo, mas não menos importante, que é o procrastinador por amor. O procrastinador que procrastina porque ele gosta da adrenalina. É aquela pessoa que às vezes, inclusive, tem uma inteligência acima da média, aquela pessoa que tem superdotação, talvez, altas habilidades, e pra ela é fácil fazer aquele conteúdo, de modo que ela acaba sucumbindo ao tédio de engajar naquilo e entregar num prazo razoável, ao mesmo tempo que ela consegue uma recompensa, que no caso seria ali a satisfação de, olha, eu consegui entregar nos 45 do segundo. Existe uma satisfação, que pode inclusive falar da autoestima dessa pessoa, pessoas com inteligência acima da média ou superdotação. Já trabalhei com pessoas que tinham a autoestima bastante dependente do desempenho acadêmico, então eram pessoas que tinham uma autoestima intelectual muito forte em relação a todo o resto da autoestima. O intelectual dela definia muito da autoestima dela, então para essa pessoa entregar aos 45 do segundo e receber um elogio para uma tarefa que talvez outros colegas dela tenham feito no prazo razoável, é super lisonjeiro, é um elogio, por assim dizer, né? Então, às vezes a inteligência acima da média, às vezes a satisfação de ter sua autoestima intelectual afagada por entregar em cima da hora, e a adrenalina de tudo isso, e o alívio que vem em seguida quando você entrega, porque isso também é viciante. Olha, caramba, tenho que fazer cortisol, adrenalina, espancando o teto, e aí você entrega e
deu certo. Além do alívio, tem tudo isso que eu mencionei, certo? Então isso está por detrás da procrastinação por amor. Então são 5 estilos de procrastinação. Claro que podem haver mais, claro que também você pode procrastinar de mais de um estilo. Por isso que eu gosto de chamar de estilos de procrastinação, porque você pode ser mais de um procrastinador ao mesmo tempo. O ser humano é essa dinâmica, né? É complexo. E eu só divido para trabalhar com isso, para ser didático, para ser útil, para fazer alguma coisa com isso. E por falar, inclusive, como é que você lida com isso, o que é que você faz com isso, eu queria te dizer que todas essas formas de procrastinação têm por detrás experiências emocionais desconfortáveis, e é tentando evitar essas experiências que o procrastinador organizador, o produtivo, o hedonista, o evitador, que por essência está buscando evitar, e o procrastinador por amor, esquivando do tédio, enquanto busca a satisfação de entregar em cima da hora. Sempre existem experiências emocionais, tem experiências emocionais, é dessas experiências emocionais que essas pessoas estão tentando evitar. E como é que a gente evita a evitação, então, Herbert? Olha só que pergunta interessante. Como é que a gente evita a evitação? Porque a procrastinação aqui é a evitação. Basicamente, indo na direção dessas emoções. Não é tão simples quanto falar, mas é a direção. Quero dizer, é o caminho, é o modo como a gente consegue superar essas dificuldades. Como é que a gente faz isso? Com habilidades de regulação emocional, exercitando a nossa humildade. Existem habilidades de regulação emocional, nomear, explorar, tolerar, a própria autocompaixão, a gratidão, coisas que você faz, verbos, coisas que a psicologia transformou em ações. No vídeo que eu falo da vela, eu falo a respeito, deem uma olhada. E aqui eu queria trazer para você os estilos de procrastinação e te dizer que basicamente são estilos de evitação, e a gente evita a evitação não evitando. A gente evita a evitação indo na direção das emoções. Então por que eu tô tão ansioso? De onde vem essa vergonha? É o trabalho que eu faço na mentoria, com essa mentorada que eu mencionei do TCC. Por que essa angústia tá aqui? O que ela tá me dizendo? De onde é que ela vem? Desde quando ela tá aqui? O que eu faço quando ela chega? Enfim, coisas que eu inclusive ajudo também o pessoal a identificar e saber como fazer, saber como agir. Na comunidade Hoje Não Procrastino, inclusive link aí na descrição do vídeo se você quiser conhecer a comunidade, que é a única comunidade de estudos que você encontra focada nas questões emocionais. Então lá você vai aprender as habilidades de regulação emocional, você vai ter a companhia, por isso que é uma comunidade de outras pessoas que estão na mesma jornada que você, vai ter sessões de estudo para participar, para entrar e estudar com outras pessoas, sempre tem alguém lá na sala de estudo estudando que você pode fazer companhia, e você ainda vai ter o Anti-Planner, que é onde eu te ajudo a construir as tais das habilidades de regulação emocional e a exercitar a tal da humildade tão importante, certo? Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido elucidativo. Se ficou com dúvida, deixa um comentário que eu respondo todos os comentários, deixa um like para eu saber e para o YouTube saber que pode recomendar esse conteúdo para mais pessoas, porque é do bom. E se você curtiu esse conteúdo, se inscreve, porque é esse tipo de coisa que eu abordo por aqui, é dessas coisas que eu falo por aqui, beleza? Então valeu, humanidade, até o próximo vídeo.